pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Por sinal, este vai ser o último apresentado por mim antes das eleições em 15 de novembro. E eu explico rapidinho por quê. Estou como pré-candidato, serei candidato, né? Então não vou poder estar junto com vocês nesse período de 3 meses antes da campanha. Agora, fizemos hoje uma coisa legal, uma coisa diferente, né? Vou trocar de posição. Em vez de eu ser o entrevistador, neste Conexões de hoje, eu serei o entrevistado. E vou passar a bola do entrevistador para o meu querido Cordeiro de Sá, que, aliás, já é o produtor do programa, né? Então ele já está ambientado, já está em casa, enfim. Cordeiro, é com você, meu caro. Hoje é você que faz as perguntas. Vamos lá então, né, Lages? Inclusive já apresentei um programa, né? Quando estava esse rebuliço aí de vai, não vai começar a eleição antes, depois. A gente chegou a fazer um com o Tomate, né? Cheguei a gravar também, contar aqui pro pessoal, cheguei a gravar com o Mestre Cabide, que vai ao ar na semana que vem. Que ainda vai entrar, né? Eu tô com o cabelo grande, porque eu fiz a gravação e não tinha cortado o cabelo ainda. Veio essa bagunça aí da eleição. Do calendário, né? Mas você sabe, Lages, eu tô bem nervoso hoje, assim. Eu fiquei muito nervoso no primeiro programa, né? Te substituindo. Depois, quando veio a ideia de te entrevistar, eu falei, nossa, vai ser uma grande responsabilidade. Né? Vamos tentar, então. Vamos ver o que vai acontecer nessa entrevista. Vamos ver o que vai sair, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu queria contar aí para quem tá vendo a gente aqui agora. O Lages, a gente já se conhece há muito tempo, né? O Lages foi meu professor no COC. Logo quando eu me mudei para Ribeirão para estudar, e conheci o Lages como professor. Mas ao longo desses muitos anos aí, né? De 90 até hoje, olha, já foi um tempão. Nesses 30 anos eu encontrei o Lages em várias situações diferentes, né? Então eu vou tentar levar essa entrevista contando um pouquinho de como a gente foi se reencontrando ao longo da vida, tá? E para isso, Lages, eu queria que você começasse falando sobre a sua vinda para Ribeirão, porque eu sei também que você não é daqui, né? O que você veio fazer em Ribeirão, Lages? Como é que você aportou aqui? Pois é, Cordeiro de Sá. Eu cheguei em Ribeirão no final de 88, vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei 1 ano. Né? Como você disse, sou de Minas, né? Saí de Minas em 87, fui para Araçatuba dar aula, professor, né? Essa lida de estar se deslocando, estar viajando. Em 88 estava em Campo Grande e no final desse ano, em outubro, eu chego pela primeira vez em Ribeirão Preto para dar aula no COC, né? Eu já estava numa escola conveniada do COC lá em Campo Grande e recebi o convite para vir para cá e me transferi para Ribeirão Preto. Então, eu vim para Ribeirão Preto como professor, né? Aceitando um convite aí da época, e, afinal, fiquei 10 anos no COC, né? Onde nos conhecemos, no início dos anos 90, né? E onde eu comecei a fazer a minha vida de professor aqui em Ribeirão Preto, né? Fazendo as primeiras amizades com os alunos, com os professores, enfim. Me ambientei na cidade a partir dessa experiência no COC. Você sabe que eu estudava na última sala do último andar. Até a gente, no intervalo, conseguir descer toda a escadaria, já tocava para subir. Exatamente. Era um labirinto, né? Era um verdadeiro labirinto, aquele prédio ali da Tibiriçá, né? Ao lado ali do Palácio do Bispo. Né? Ô, Lages, mas aí você foi para a escola pública, né? Você saiu da rede particular para ir para a pública. Não saí do COC para ir para a escola pública. Né? Logo depois que eu cheguei, em 90, eu já prestei um concurso para a rede municipal de ensino, fui aprovado e logo fui chamado para assumir as aulas, e durante um bom período, aí, cerca de mais ou menos uns 7, 8 anos, eu permaneci dando aula no COC e dando aula também na prefeitura. Né? E passei por várias escolas da prefeitura. A minha primeira sede foi no CEMEI João Gilberto Sampaio, na Vila Mariana. Mas estive também no Alfeu Gasparini, no início, tive uma temporada também na Escola Municipal Neuza Michelucci Marzola. Né? Da Carla, né? Que fizemos uma entrevista agora esses dias com ela. Entrevistando a diretora dela recentemente, né?
E tive também, mais recentemente, no CEMEI da Vila Virgínia, no CEMEI 4, né? Eduardo Romualdo. E quando me aposentei da prefeitura, eu estava dando aula no Mouzinho, né? Tive também uma rápida experiência como professor na rede estadual, na Eugênia Vilhena de Moraes, também na Vila Virgínia, né? E tive também experiências como diretor de escola pública, né? Uma curta temporada no próprio Neusa e um período de 6 anos na Escola Estadual Glete de Alcântara, lá no Parque Ribeirão Preto. Que foi onde a gente se reencontrou depois. Ah, você tem razão. Mas eu queria, antes de chegar lá no Glete, né, e no Cesomar, né, eu estava no Cesomar, você no Glete, eu queria lembrar do seguinte, eu teve um breve período aí nesse tempo que eu fui monitor, eu não sei se você lembra, e aí eu lembro de você me chamar e falar assim, olha, eu estou animado com um negócio aqui, é um cursinho popular, a gente está fazendo, era lá no Ipiranga, se não me engano, na época era longe. E depois, quando a gente fez a entrevista com a Vanessa Giroto, eu entendi que era o CAP. Era o comecinho do CAP e eu lembro de você muito animado com essa história do CAP. Conta um pouquinho, assim, rapidinho, para a gente poder entrar lá no Glete logo. O CAP foi uma experiência pedagógica muito importante, né? Uma coisa assim que marcou muito a minha vida e a vida de quem passou por ali, seja como aluno, aluna, como professor voluntário, né? Porque exatamente vai contra todo um esquema, né, de magistério e de educação, né, de aprendizado, né? Ou está na rede particular, então está de acordo com as regras do mercado, ou está na rede pública de acordo com as regras do Estado, né? A gente saiu dos dois, quer dizer, é um cursinho popular, né, um cursinho gratuito, focado na preparação de alunos de classes populares que desejam entrar na universidade pública. Fiquei 10 anos no CAP e eu acho que o CAP, né, cumpriu e cumpre uma missão muito interessante, né? Eu acho que os seus objetivos foram alcançados e isso é reconhecido por quem passou por ali, né? Então marcou muito a nossa vida, essa experiência do CAP. Eu quis registrar aqui porque eu me lembro do brilhinho no seu olho me contando disso. Nossa, é uma coisa muito legal, muito diferente. E aí a gente se distancia, vai cada um para um lado, né? E eu comecei a trabalhar com os maristas, lá no Centro Educacional Marista, que na época era Cesomar, Centro Social, né? Na fundação ainda. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez, eu fazia a coordenação geral lá, foi uma triagem de todas as escolas, as ONGs, quem trabalhava ali no entorno para a gente poder fazer as nossas parcerias, enfim, colaborar, né? E me deparo com o Lages, diretor da Glete de Alcântara, e foi quando a gente retomou essa relação de amizade. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque eu me lembro que na Glete, aquela região toda era muito complicada, mas na Glete tinha até grade em sala de aula, né? E quando você saiu de lá já não tinha mais. Então como é que foi isso, essa transformação? Realmente a gente logo assumiu, né, a direção da Escola Glete de Alcântara, isso já foi por volta aí do ano 2000, 2001, né? E foi uma experiência também muito legal, porque a gente fez muita parceria, a começar com você lá, que era gerente lá do Cesomar, né? Mas a gente acabou fazendo um trabalho assim a várias mãos, junto com outras escolas, com outros órgãos ali de atendimento à população ali da região. Formamos até uma rede, né, de discussão, se encontrava uma vez por mês, enfim, né? E no Glete a gente pôde realmente fazer o trabalho de educação, né, juntamente com os colegas e amigos professores daquela época que estavam lá com a gente pôde fazer um trabalho que foi um trabalho educacional, mas o aspecto social ele se realçava muito, né? Porque era uma escola localizada numa região da cidade que sempre exigiu muito, né, em termos de atendimento por parte da prefeitura, por parte dos órgãos, e esse atendimento nunca foi legal, né? É uma periferia bem quase abandonada, bem esquecida aí por parte aí dos poderes aí da prefeitura, do estado, etc., né? Então foi um trabalho legal, você lembrou bem, cheguei lá, as salas de aula, todas elas, além da porta de madeira, tinha uma grade de ferro. A primeira coisa que a gente fez foi tirar essas grades, fizemos até uma
um ato festivo de retirada das grades, né? Um café da manhã com os pais, com as mães, com os alunos, professores. E a partir dali, a escola foi melhorando cada vez mais, né? Todo mundo se empenhando, né? Como uma missão conjunta, né? Num projeto realmente democrático, né? De gestão democrática que acabou envolvendo a todos. E hoje você vê que o Blect é uma escola bem melhor, né? Bem conceituada, não só o trabalho nosso, eu acho até que nós começamos lá atrás, mas as outras gestões que vieram depois deram continuidade a isso, né? E a escola chegou onde hoje ela está. De envolvimento da comunidade mesmo. Isso era muito forte, eu me lembro que isso era muito forte. Eu acredito que sim, né? Porque apesar no Estado, o gestor escolar ele é um cargo provido por concurso, né? E não escolhido pela comunidade. Eu passei num concurso público aí do Estado para assumir a direção lá da escola, mas assim, conselho de escola, né? Associação de pais e mestres, foram instituições muito valorizadas naquela época, muito promovidas, que se fortaleceram muito. Uma das coisas que eu acho bacanas, assim, que eu queria trazer também nessa entrevista, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco, é essa questão do seu apego ao coletivo, sabe? Eu realmente admiro muito isso em você, acho isso muito legal. E acho que vale a pena a gente destacar algumas coisas. Mas vamos falar um pouquinho agora, encerrando o nosso primeiro bloco, sobre a sua pesquisa, que é um ato mais solitário, vamos dizer assim, mas também é muito importante, né? Na verdade, assim, eu acabei ficando uma figura mais conhecida em Ribeirão Preto a partir de 94, 95, por conta da nossa pesquisa de mestrado, né, na Unesp de Franca. A gente fez uma pesquisa sobre as origens de Ribeirão Preto, destacando aí a formação agrária e demográfica, quer dizer, povoamento e regularização aí da propriedade, vinculada a toda essa questão aí da fundação da cidade, né? E a gente deu bastante divulgação para essa pesquisa. Na verdade, foi a primeira vez que teve uma pesquisa de caráter realmente científico, né, sobre as origens de Ribeirão Preto. Tanto que, depois dessa pesquisa, várias outras vieram. Eu me sinto até honrado assim, de saber que eu puxei a fila, né? Muitos colegas, meus pesquisadores, vieram depois estudando aspectos diferentes, né, do desenvolvimento da cidade, mas sempre partindo daquele ponto de partida que a gente acabou dando nessa pesquisa de mestrado. Essa pesquisa acabou sendo publicada em 2 edições, né? Está aqui, inclusive, a 2ª edição, que tomou o título de Ribeirão Preto da Figueira Barra do Retiro, né? Eu acho que você teve uma participação nisso também, né? Eu lembro que você, que de certa forma, não da primeira edição, mas da segunda, aliás, não da 2ª edição, mas da primeira edição, que está aqui também, só me restaram 3 exemplares, né? Você que foi responsável aqui pelo design aqui da capa, enfim, né? Enfim, a mídia gostou muito disso, depois eu sempre era chamado, como sou até hoje, para falar sobre aspectos da história de Ribeirão Preto, principalmente na época do aniversário da cidade, né? E acabou essa questão da pesquisa sobre a cidade teve um realce muito grande a partir dos anos 90. Essa capa eu fiz lá na Clio, quando eu tinha o escritório junto com o César Muniz. Eu lembro, o César. E a gente ficou triste porque ela saiu cor de abóbora, era para ser um sépia. Era sépia, né? Quando eu vi já estava pronto, já estava lá os 500 volumes prontos, né? Com essa capa cor-de-rosa. Mas valeu, né? Valeu. Mas você vê que é engraçado, né? Como a gente foi pipocando, né? Cada hora, cada um numa atividade, mas a gente foi pipocando. Um outro momento que a gente se reencontrou foi no Pontão de Cultura. Eu tinha recentemente saído do Marista, você já não estava mais na escola também, né? E aí a gente se reencontra no Ponto de Cultura. Explica um pouquinho o que foi o Ponto de Cultura para quem não se lembra e conta pra gente qual era o papel da Associação de Amigos do Memorial da Classe Operária, UGT, nessa balbúrdia cultural boa que a gente viveu aí há alguns anos. Foi um período muito intenso, né? No início aí dos anos 2010, né? Início aí dessa década, né? 2010. O meu envolvimento com os movimentos sociais sempre fez parte da minha vida, né? Desde quando eu vim de Minas, lá
em 87, aqui para o interior de São Paulo, né? E aqui em Ribeirão Preto, a gente fazia parte dos movimentos aí dos professores, né, da rede municipal e de outros movimentos sociais aí, sempre dando apoio, participando também, né? E numa época que a gente estava participando do Seminário Gramsci, que se reunia lá no atual Memorial da Classe Operária, né, no antigo prédio da UGT, decidimos decidimos concorrer, né, no edital de Pontão de Cultura, que era um convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura, né? E fomos agraciados aí com o primeiro lugar, né? O nosso projeto foi aprovado e a Associação Amigos do Memorial da Classe Operária, da qual eu era o presidente na época, né, que zelava exatamente ali pelo acervo e pelo prédio, pelo espaço físico ali da antiga UGT, conseguiu, né, emplacar aí esse projeto, né? E esse projeto foi desenvolvido durante 3 anos, juntamente com outros 10 projetos menores dos pontos de cultura, né? A gente deu o nome de Cibipiruna para o Pontão de Cultura, né, que passou a funcionar lá na UGT, né? E foi uma verba pública muito bem empregada, viu? Uma coisa era, assim, era muito rico, né, Lages? A gente via a cidade inteira funcionando, né? Foi uma época muito bacana e até hoje repercute, né? O Tomate falava disso na entrevista dele, que o Pontão soltou uma pedra no lago, assim, que as ondas repercutem até hoje. Então, mas veja só, a verba que foi aplicada ali só no Pontão de Cultura foi mais de R$1 milhão, né? Investidos durante 3 anos em atividades culturais, artísticas, né, que mexeu com a cidade. Foi realmente um projeto cultural que Ribeirão Preto nunca tinha visto, né? E eu acho que a gente acabou dando também, né, o nosso esforço, a nossa dedicação para que isso funcionasse bem, né? Serviu de exemplo. Ponto de cultura, os pontos de cultura e o Pontão de Cultura foram exemplos, inclusive, para esse projeto aí no país inteiro, né? Foi uma época muito bacana. E aí, Lages, tem o seguinte, né? Dentro nessas idas e vindas, né? Eu sempre vi você envolvido aí com as questões educacionais, culturais. A gente chegou a ser colega de conselho de cultura também, né? Sim. Recentemente, inclusive, você lembrou a passagem das brigas aí pelo Palace, em defesa do Palace, né? Nós não vamos retomar esse assunto agora na entrevista, porque isso rende outra entrevista, mas estamos de novo entrando nessa discussão, né, se o Palace é ou não é um espaço burocrático, enfim, quer dizer, não é, que não pode ser. Mas eu queria falar com você sobre isso, né, sobre essa interface política. Inclusive me envolvi com a sua primeira campanha política porque você resolveu colocar no outdoor uma caricatura que eu tinha feito sua, não sei se você vai lembrar disso, no coque. Ele falou, posso usar isso? Eu falei, ué, você é maluco, pode usar, quer colocar, pode usar. E a gente acabou tendo esse envolvimento lá atrás, né? Mas eu me lembro, né, na época você vereador e algumas coisas que você fazia tentando levar formação política para as pessoas. Isso eu admirava bastante, achava muito legal. Você acha que valeu a pena, Lages? Ter sido vereador naquela época valeu a pena? Foi uma experiência que foi frutífera? Sá, é um período bem diferente do que nós estamos vivendo hoje, em diversos aspectos, né? Agora, eu acredito que para aquela situação da época, com aquelas limitações, com aquele nível de envolvimento e participação popular nas decisões da cidade, eu acho que valeu a pena, né? Eu fui vereador entre 2001 e 2004, foi um mandato muito focado em estar junto e apoiando os movimentos sociais da cidade, né? Principalmente relacionados aí à questão, aí, por exemplo, do meio ambiente, da educação, da cultura, em especial a defesa do nosso patrimônio cultural histórico, né? Então, eu acredito assim, que os nossos projetos, as nossas audiências públicas, as comissões que nós criamos e das quais nós participamos ali, surtiram muito efeito, né, em termos de propostas para o Executivo, para o Ministério Público,
para as escolas, para outras instituições aí que acabaram se envolvendo com o nosso mandato de alguma forma, né? Eu acho que teve uma riqueza, assim, em termos de mandato popular, do seu caráter popular, né? Claro que eu acho que, voltando, se fosse hoje, a gente faria outras coisas diferentes, faríamos muito mais, mas de qualquer forma eu acho que valeu a pena. E Lages, e essa coisa, assim, que é uma outra coisa bacana, que você tem de congregar pessoas diferentes, assim. Eu sinto muito assim de a visão do Lages. O Lages é um cara briguento, porque isso é meio contundente quando você vai exigir algum direito, né? Isso aí a gente não pode negar. Mas tem essa pecha, um cara briguento. Só que um dia eu vou num aniversário seu, aí quando eu entrei com a minha mulher no aniversário, eu falei, mas que visão maluca. O cenário era assim de gente tão diferente, tão variada dentro da festa, que eu falei, gente, mas quem que consegue juntar tanta gente diferente assim, né? E tem uma foto da festa de aniversário do programa, que eu já era produtor do programa, né? E quando o programa fez 1 ano de aniversário, a gente comemorou lá no café da Tati, né? Da fábrica, perdão, no Recafé. E eu tenho uma foto que eu acho um barato, que está o Kelsen, do movimento punk, sentado na mesma mesa que um promotor de justiça, do lado de um mestre de capoeira, ao lado de um militante LGBT. Eu falei, meu Deus, olha essa mesa, né? Olha que riqueza que está aqui. Como é que você se define, Lages? Como é que você se define? Em cima disso que eu acabei de falar, como é que é o Lages por ele mesmo? Eu sempre acreditei muito no coletivo, né? Eu acho que as transformações que a gente deseja para a sociedade, numa perspectiva de mais humanismo, de mais solidariedade, de mais convivência, de mais paz entre as pessoas, entre os grupos, né? Entre os movimentos, eu acho que isso aí tem que ser obra do coletivo, tem que ser obra de muitas mãos juntas, né? Eu sempre acreditei muito nisso. E na nossa atividade de militância, né, junto aos movimentos, entidades, a gente tenta também, né, priorizar o coletivo, né? É claro que tem hora que você insiste que o coletivo vai para um lado, toma uma posição e às vezes não toma, tarda demais, aí você meio loucamente vai lá e faz uma denúncia na justiça, leva uma denúncia no Ministério Público, né, como a gente sempre já fez várias vezes, né? Lembrando a célebre frase aí do Che, né, estampada aí para todo lado, né? Há que endurecer-se, mas sem perder a ternura jamais, né? Então, acho que quando a gente precisa ser duro, ser incisivo, eu acho que a gente tem que ser mesmo. Agora, sem perder a ternura, porque a ternura é que faz as pessoas se encontrarem, se abraçarem e trabalharem coletivamente, né? Eu acho que tem que ser por aí. Lages, e quase no final da nossa entrevista, já caminhando para os finalmente, eu queria que você falasse um pouquinho da obra pela qual eu acho que você é mais conhecido hoje, que é o Ribeirão Preto Revisitada. E aí, você está em Brasília hoje, né? Você não está agora na quarentena, não, está aqui em Ribeirão, mas você está morando lá em Brasília. Como é que é essa vida de ponte aérea? Vai para Brasília, vem para Ribeirão? Conta um pouquinho sobre Brasília e sobre o desenvolvimento desse livro. Quer dizer, um cara que vai para Brasília, mas não perde a raiz aqui na cidade. Quando nós terminamos o nosso mandato em 2004, né, aqui na Câmara de Ribeirão, logo eu fiz um concurso público, e fui aprovado em primeiro lugar, um concurso super concorrido, né? Você lembra o número de vagas, não? Eram 700 uma vaga para 753 candidatos, né? E era um concurso que exigia formação em pedagogia, porque era para trabalhar na área de educação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Não é a Câmara Federal, Congresso Nacional, é a Câmara Local, Poder Legislativo Distrital, lá de Brasília, né? E logo saiu o resultado do concurso homologado, fui chamado e não tive talvez. Entrei de licença aqui em Ribeirão Preto, da Prefeitura, e fui para Brasília, né, assumir esse cargo de consultor técnico legislativo, que é o cargo que eu exerço até hoje em Brasília, né?
fui trabalhar nessa área de formação continuada dos servidores, né? Então, eu sou responsável ali pelos processos de contratação, né, de instrutores, de empresas que vão dar curso na Câmara, autorizar e lidar com processos de autorização do pessoal que vai fazer cursos fora, inclusive mestrado, doutorado, especialização, etc. Né? E estou lá em Brasília desde 2006. Né? Nesse meio tempo, agora, mais recentemente, 2016, eu resolvi condensar toda a pesquisa que a gente fez nesses anos todos, desde a pesquisa de mestrado, com a publicação de mais um livro, né, que foi justamente esse, o Ribeirão Preto Revisitado, que nós lançamos em 2016, lá no Memorial da Classe Operária do GT. Né? É uma obra que focaliza muito as outras pesquisas que foram feitas sobre a cidade. Eu falei, inclusive, no primeiro bloco, né, que a gente teve a honra de puxar a fila depois de mim. A gente teve dezenas aí de pesquisadores que se dedicaram à pesquisa do café, da imigração, do coronelismo, enfim, vários outros aspectos aí da formação da cidade. E eu falei que, olha, eu acho que eu tenho até obrigação agora de ajudar esses pesquisadores a dizer que a história de Ribeirão Preto tem muita coisa para ser contada ainda sobre Ribeirão Preto, muita coisa para ser pesquisada, mas muita coisa já foi pesquisada, já foi produzida, e isso está tudo relatado aqui no Ribeirão Preto Revisitado, né? É um olhar crítico sobre a história da cidade, desde a sua formação inicial, exatamente a partir dessas pesquisas de caráter científico que foram desenvolvidas aí, não só na Unesp de Franca, que é um grande centro, né, produtor dessas pesquisas, mas também aqui na FEA, da USP aqui de Ribeirão Preto, né, na Unicamp, na USP em São Paulo, em diversos outros centros acadêmicos, e inclusive também nos trabalhos, né, de conclusão de curso que os nossos amigos aí que concluem o curso de História na Barão de Mauá também têm apresentado trabalhos de altíssima qualidade. Né? Então, a bibliografia do Ribeirão Preto Revisitada é imensa, deve ter umas 10 páginas, porque a gente elenca ali, né, toda essa bibliografia que já existe hoje sobre a história de Ribeirão Preto. Muito bacana, Lages. Assim, uma vida muito diversa e uma obra muito profunda, né? E eu, honestamente, fico muito feliz de ter participado um pouco aí dessa história, de você ter sido meu professor e agora eu ter a alegria de ser o produtor do seu programa e receber essa responsabilidade de tocar a apresentação do programa durante o período eleitoral. Tomara que eu faça jus à sua confiança. Vai ficar em ótimas mãos. Eu tenho certeza mais do que absoluta disso. Muito bem. Então é isso. Vamos encerrando por aqui, nos despedindo temporariamente aqui da apresentação do professor Lages. Nós vamos retomar na semana que vem, eu já apresentando oficialmente o programa. Até a próxima, com mais uma, como o Lages gosta de dizer, com mais uma entrevista com uma liderança, uma pessoa interessante, alguém que faz diferença aqui em Ribeirão Preto para a gente pensar melhor a nossa cidade. Não é isso? Ótimo. Nossa, foi uma entrevista muito bacana essa, viu, Sá? Nossa, adorei. Você não vai dizer tchau pro pessoal, Lages? Um até logo? Até logo nada. Até novembro, gente. Até lá. Tchau.